Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Hoje começando a gravar este vídeo um pouco mais tarde. Mas vamos começar com a Liga dos Campeões do Grupo C, onde temos a equipe do Napoli, da Itália, enfrentando a equipe da União Berlim, da Alemanha. Os últimos 3 jogos disputados pela UEFA Champions League, pela equipe da Napoli, venceu 2 e perdeu 1. A equipe da Napoli é a segunda colocada do Grupo C, com 6 pontos ganhos. Já a equipe do União Berlim, dos últimos 3 jogos disputados, perdeu as 3 partidas. A equipe do União Berlim é a quarta colocada, com 0 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória da equipe da Napoli. Melhor opção para esse confronto, vamos de Napoli. Casa, Napoli para vencer. No grupo D, temos a equipe do Real Sociedade da Espanha, enfrentando a equipe do Benfica de Portugal. Dos últimos 3 jogos disputados pela equipe do Real Sociedade, venceu 2 e empatou 1. A equipe do Real Sociedade do grupo D é a primeira colocada com 7 pontos ganhos. Já a equipe do Benfica, dos últimos 3 jogos disputados, perdeu as 3 partidas. A equipe do Benfica é a quarta colocada do grupo D com 0 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Real Sociedade, que venceu a partida por 1-0. Melhor opção para esse confronto, vamos de partidas de gols, partida acima de 1,5. Grupo B, temos a equipe do Arsenal da Inglaterra enfrentando a equipe do Sevilha da Espanha. Dos últimos 3 jogos disputados pela equipe do Arsenal, venceu 3 e perdeu 1. A equipe do Arsenal é a primeira colocada do grupo B, com 6 pontos ganhos. Já a equipe do Sevilha, dos últimos 3 jogos disputados, perdeu 1 e empatou 2. A equipe do Sevilha é a terceira colocada do grupo B, com 2 pontos ganhos. Dessas duas equipes já houve 3 confrontos. 2 vitórias ficou para a equipe do Arsenal e 1 vitória ficou para a equipe do Sevilha, sendo que o último confronto pela Liga dos Campeões, a equipe do Arsenal venceu o Sevilha por 2-1. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Arsenal para vencer. Grupo A, temos a equipe do Bayern de Munique da Alemanha enfrentando a equipe do Galatasaray da Turquia. Dos últimos 3 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, venceu todas as suas 3 partidas. A equipe do Bayern de Munique é a primeira colocada do grupo A, com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Galatasaray, dos últimos 3 jogos disputados pela UEFA Champions League, venceu 1, empatou 1 e perdeu 1. A equipe do Galatasaray é a segunda colocada do grupo A, com 4 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Bayern de Munique, que venceu o jogo por 3-1. Melhores opções para esse confronto. A primeira, vamos de casa, Bayern de Munique para vencer, ou partida acima de 2,5. Grupo A, temos a equipe do Copenhague da Dinamarca enfrentando a equipe do Manchester United da Inglaterra. Os últimos 3 jogos disputados pela equipe do Copenhague pela UEFA Champions League, perdeu 2 e empatou 1. A equipe do Copenhague é a quarta colocada do grupo A, com 1 ponto ganho. Já a equipe do Manchester United, dos 3 jogos disputados pela UEFA Champions League, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Manchester United é a terceira colocada do grupo A, com 3 pontos ganhos. Dos últimos 2 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Manchester United. E o último confronto entre essa equipe ficou com a vitória do Manchester United, que jogou dentro de casa por 1-0. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora, Manchester United para vencer. Já no grupo B, temos a equipe do PSV da Holanda enfrentando a equipe do Lens da França. Dos últimos 3 jogos disputados pela equipe do Lens, venceu 1 e empatou 2. A equipe do Lens é a segunda colocada do grupo B, com 5 pontos ganhos. Já a equipe do PSV, dos 3 jogos disputados pela UEFA Champions League, perdeu 1 e empatou 2. A equipe do PSV é a quarta colocada com 2 pontos ganhos. O último confronto entre as duas equipes ficou no empate de 1-1. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Dos campeões, grupo C, temos a equipe do Real Madrid da Espanha enfrentando a equipe do Braga de Portugal. Dos últimos 3 jogos disputados pela UEFA Champions League pela equipe do Real Madrid, a equipe do Real Madrid venceu todas as suas 3 partidas. A equipe do Real Madrid é a primeira colocada do grupo C, com 9 pontos ganhos. Já a equipe do Braga
dos últimos 3 jogos disputados, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Braga é a terceira colocada do grupo C, com 3 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Real Madrid, que venceu a partida por 2-1. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Real Madrid para vencer. Grupo D, temos a equipe do Red Bull Salzburgo da Áustria enfrentando a equipe da Inter de Milão da Itália. Nos últimos 3 jogos disputados pela equipe do Red Bull Salzburgo, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do Red Bull Salzburgo é a terceira colocada do grupo D, com 3 pontos ganhos. Já a equipe da Inter de Milão, dos últimos 3 jogos disputados, venceu 2 e empatou 1. A equipe da Inter de Milão do grupo D é a segunda colocada do grupo, com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, ficou 5 vitórias para a equipe da Inter de Milão. E o último confronto, a equipe da Inter de Milão venceu a equipe do Red Bull Salzburgo por 2-1. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Inter de Milão para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do América Mineiro enfrentando a equipe do Curitiba. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do América Mineiro, empatou 3 e perdeu 2. A equipe do América Mineiro é a 20ª colocada, com 21 pontos ganhos. Já a equipe do Curitiba, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Curitiba é a 19ª colocada, com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do América Mineiro, um empate e 3 vitórias para a equipe do Curitiba. Melhor opção para esse confronto, vamos de um jogo aberto. Casa fora. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Fluminense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Internacional é a 11ª colocada do Campeonato Brasileiro da Série A, com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Fluminense, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Fluminense é a 8ª colocada, com 45 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Internacional, um empate e 2 vitórias para a equipe do Fluminense. Melhor opção para esse confronto, vamos de um jogo aberto. Vamos de casa fora, aonde a partida só não pode terminar empatada. Tem que haver vitória de um dos ambos times. Pela Série A do Brasileirão, temos a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Fortaleza. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Atlético Paranaense é a 7ª colocada, com 49 pontos ganhos. Já a equipe do Fortaleza, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu todas suas 5 partidas. A equipe do Fortaleza é a 9ª colocada, com 42 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Atlético Paranaense, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Fortaleza. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Atlético Paranaense para vencer. Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do Red Bull Bragantino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do São Paulo é a 10ª colocada, com 42 pontos ganhos. Já a equipe do Red Bull Bragantino, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Red Bull Bragantino é a 3ª colocada, com 58 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do São Paulo, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Red Bull Bragantino. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Red Bull Bragantino para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Pelo último jogo da rodada do Brasileirão, temos a equipe do Flamengo enfrentando a equipe do Palmeiras. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Flamengo, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Flamengo é a 6ª colocada, com 53 pontos ganhos. Já a equipe do Palmeiras, dos últimos 5 jogos disputados, venceu todas suas 5 partidas. A equipe do Palmeiras é a 2ª colocada, com 59 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 3 empates e 2 vitórias para a equipe do Palmeiras. Melhor opção para esse confronto, vamos deixar esse jogo aberto, sendo que haja uma vitória para um dos dois lados. Casa
fora. Leite pronto com as seguintes sugestões: Real Madrid vs Braga, casa, Real Madrid para vencer. Bayern de Munique vs Galatasaray, casa, Bayern de Munique para vencer. Napoli vs União Berlim, casa, Napoli para vencer. Arsenal vs Sevilha, casa, Arsenal para vencer. Copenhague vs Manchester United, fora, Manchester United para vencer. Red Bull Salzburgo vs Inter de Milão, fora, Inter de Milão para vencer. Flamengo vs Palmeiras, casa, fora. São Paulo vs Red Bull Bragantino, empate, fora. América Mineiro vs Curitiba, casa, fora. Internacional vs Fluminense, casa, fora.